boa noite. Tudo bem? Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal começar a entrar. Pessoal que está entrando, por favor, confirma para mim se está ok o som, a imagem. Boa noite, eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga e coordenadora do Projeto Sakura. Normalmente nós estamos aqui às quintas-feiras, mas excepcionalmente nesse mês de dezembro, nós fizemos uma pequena alteração. Estamos aqui nessa terça-feira, 8h30 da noite, horário do Japão. A Camila, olá, bom dia, boa noite. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Pessoal, por favor, dá uma confirmada se tá ok o som, que aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Pessoal super participativo aí entrando, a gente vai falar hoje sobre a dificuldade em dizer não. Quem nunca? Você já passou ou passa por situações em que você percebe que tem dificuldade para dizer não? Nós vamos ver que relação tem isso com a nossa vida emocional. Que relação tem isso com a nossa história de vida? A Camila está dizendo que está ótimo. Obrigada, Camila, pelo retorno. Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Eu sempre peço e conto com a participação de vocês, com as perguntas, os comentários, depoimentos também, né? Conquistas, dificuldades. O pessoal está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Quase véspera de Natal, né? Ok, então vamos lá. Gente, o que acontece, né? É muito comum. A Maria, boa noite, está ótima a transmissão e a senhora sempre linda. Obrigada, Maria. Vocês que são muito carinhosos. A Carla Shirabi, lá de Oizumi, da Inovar, entrando aí, acompanhando a gente também. Um beijo para todos. Tá. Então, assim, como é comum nós encontrarmos pessoas que relatam ter dificuldade em dizer não. E isso acaba provocando diversas perdas na nossa vida, diversos tipos de dificuldade no convívio com as outras pessoas, mas na maioria das vezes a maior consequência é na nossa própria vida. Quando nós acabamos extrapolando nossos limites ou nos sentindo menos importantes, enfim. E é sobre isso que a gente vai estar falando então. Para essas pessoas que têm dificuldade de dizer não, tem alguns motivos, algumas situações que levam a gente a ter esse tipo de dificuldade. Por exemplo, para não magoar o outro. Então, às vezes, nós acabamos pensando muito mais na necessidade da outra pessoa do que na nossa, né? Tem muitas situações de amizade ou de relacionamento afetivo, ou até mesmo no trabalho, que a pessoa nos pede algo numa situação assim, ninguém sabe fazer melhor do que você. Da outra vez que você me ajudou, ficou muito melhor. Então, ela procura nos colocar numa posição de destaque ou de uma valorização maior, mas, na verdade, o que está por trás desse pedido é, na maioria das vezes, um abuso da nossa boa vontade ou se aproveitar da nossa dificuldade em dizer não. E aí, como é que eu vou dizer não para uma pessoa que está me valorizando tanto? Como é que eu vou dizer não para uma pessoa que está exaltando tanto as minhas qualidades, né? E aí eu penso muito mais na necessidade desta outra pessoa do que na minha necessidade, do que na minha questão de não extrapolar os meus limites. Tá? Outra situação, porque acredita que é uma maneira de ser valorizado, que tem relação com isso que eu acabei de exemplificar agora, né? Então, passa uma falsa sensação de que nós estamos sendo mais valorizados do que o normal, porque essa pessoa depende de nós, ou do nosso auxílio, ou do nosso apoio, ou do nosso conhecimento, ou da nossa disponibilidade, tá? Isso acontece muito em amizades também. Outra situação que é bem
bem frequente que faz com que nós tenhamos essa dificuldade em dizer não é quando nós preferimos aceitar aquilo que está sendo pedido ou aquilo que está sendo colocado, do que ter que falar o que a gente pensa e correr o risco de não ser aceito. Então, aonde é que está essa questão? Está muito ligada com a nossa autoestima, né? Vai que eu digo que eu não posso e essa pessoa se magoa comigo, ou essa pessoa se afasta de mim, ou essa pessoa pensa mal de mim, pensa que eu tenho má vontade ou que eu não me sensibilizo com as dificuldades que ela está vivendo. Então, na verdade, o maior medo, a maior insegurança é nossa de estar podendo dizer o que a gente pensa, mas de se sentir rejeitado. Nem sempre isso vai acontecer, mas a dificuldade é da pessoa se sentir rejeitada com aquilo. Como o meu amigo, como o meu familiar, como o meu colega de trabalho vai reagir se eu não corresponder àquilo que ele está me pedindo? Então, essa é uma situação também, a dificuldade que nós temos em não ser aceitos. O medo da outra pessoa se afastar é uma outra questão que aparece bastante, né? Então se eu não sou tão bom assim, a pessoa pode descobrir ou pode perceber que eu não sou tão bom assim e se afastar de mim por conta disso. Né? Por exemplo, quando nós não temos uma autoconfiança suficiente para nos manter firmes naquela nossa postura ou naquela nossa decisão. Quando nós acreditamos que nós não somos pessoas agradáveis na companhia do outro, e aí se nós não somos pessoas agradáveis, ou se a gente não é uma pessoa que tem facilidade para fazer amigos, eu preciso agradar para que as pessoas queiram ficar perto de mim. E nesse agradar é onde a gente tem a dificuldade de dizer não e acaba fazendo, sem pensar na nossa necessidade. A gente acaba valorizando mais a necessidade do outro do que a nossa própria necessidade. Né? Então, agradamos para não ficarmos sozinhos ou não nos sentirmos sozinhos, ter pessoas mais perto da gente. Essa dificuldade, ela pode ter raiz na nossa infância. Como assim? Quando nós somos crianças e os nossos pais muitas vezes não valorizam o nosso sentimento, nos humilham, nos desprezam, criticam excessivamente tudo que a gente faz, quer dizer, a gente vai acabando tendo uma baixa autoestima. A gente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, mas acreditando cada vez menos na nossa capacidade de enfrentar as situações, ou na nossa capacidade de sermos pessoas agradáveis, de nos considerarmos amáveis, que os outros vão gostar da gente, né? É muito comum na educação, há muitos anos atrás, os pais mandarem as crianças engolir o choro, né? Quer dizer, não valorizar aquele sentimento que está sendo externalizado. Quando a família tem uma educação de ajudar para que as crianças expressem melhor as suas emoções, para que as crianças entendam melhor o que elas estão sentindo, tudo isso ajuda para que a criança se desenvolva melhor e tenha uma melhor autoestima. Tendo uma melhor autoestima, ela vai ter mais segurança ao se mostrar para o outro. Ela vai se sentir mais segura nas relações afetivas, nas relações sociais. Então, ela vai poder demonstrar o que ela pensa sem ter medo de que vai ser rejeitada ou de que as pessoas vão se afastar dela. Então, às vezes a gente pensa em questões tão pontuais, né, na nossa vida adulta, mas não paramos para pensar que a raiz disso está lá na nossa infância. E aí, claro, que quem está me ouvindo, que é pai, que é mãe, vai poder pensar nisso também em relação à educação dos seus filhos e o quanto isso vai interferir na educação das crianças. Né? Por esse motivo é que nós temos hoje tantos adultos com travas emocionais, com dificuldades emocionais para expressar o que sente, para expressar o que pensa, porque fica muitas vezes preso nesse medo do que o outro vai pensar de mim, ou será que isso vai afastar as outras pessoas
da gente, né? Então, pensando nesse sentido, quais os sentimentos que tudo isso acaba desenvolvendo, acaba desencadeando na nossa vida? Sentimento de insegurança, né? Claro, essa insegurança, às vezes nós podemos ser mais seguros em um determinado assunto e mais inseguros em outro. Por exemplo, no meu trabalho, eu posso ser segura do que eu estou fazendo e desenvolver e pensar e demonstrar o que eu quero que aconteça, mas na minha vida afetiva eu posso ser mais insegura, mais frágil. Então pode haver essa diferença também, tá? Não precisa que seja inseguro em tudo na sua vida, pode ser em algumas áreas. A baixa autoestima, que muitas vezes faz com que a pessoa perca o respeito por si mesma, né? A pessoa começa a acreditar que ela não tem valor, que ela não tem tanta importância assim, que ela não faz tanta diferença na vida das pessoas assim. E aí vem aquela sensação que eu falei de querer agradar ou de acreditar que precisa agradar o outro, que precisa demonstrar para o outro que ela é importante, que ela é alguém que vai fazer a diferença na vida dele por estar mais próximo. Situações de humilhação, em situações extremas, pessoas que têm dificuldade em dizer não, elas podem se sentir humilhadas ou ser humilhadas realmente e não ter uma reação. Acaba se sentindo injustiçado, se sentindo vítima, mas não consegue reagir a isso, não consegue colocar um ponto final nisso, não permitir que façam isso com ela, ou que digam determinada situação, determinada coisa para ela. A necessidade de ser aceito e valorizado, que eu também falei no começo, e muitas vezes essa aceitação ou essa valorização vem com uma sobrecarga de trabalho, né? Eu sou tão boa ou tão bom que no meu trabalho eu faço além da minha competência, além da minha função. Mas isso acontece pela minha competência. Porém, isso gera uma sobrecarga. Desculpem. Isso gera uma sobrecarga, porque eu estou assumindo mais funções do que eu deveria ou do que eu poderia. E isso pode vir em nome do quê? Em nome da necessidade que eu tenho de me sentir valorizada. Então, como eu vou poder recusar algo que me exalta, que me valoriza? Tá? Isso é muito frequente acontecer. A necessidade de ser amado, então é o mesmo raciocínio, a mesma situação em situações afetivas, né? De se sentir querido, de se sentir desejado, de se sentir necessário na vida da outra pessoa, de se sentir amado, né? Lembra quando eu falei das crianças, quando os pais humilham, quando os pais rejeitam, quando os pais não valorizam o seu sentimento? Depois que nós crescemos, que vamos ter a nossa relação afetiva, de amizade, relação afetiva amorosa, aí sim a gente se depara com essa questão, né? Com uma necessidade de nos sentirmos amados. E para isso, muitas vezes, nós acabamos tolerando situações que nos diminuem, que nos humilham, né? O Zico de Oliveira está escrevendo assim: bom dia. Parece que a senhora está falando só para mim. Eu me prejudico por não agir dessa forma. Zico, você está no Brasil? Tem um pessoal aqui dando bom dia e eu acho que estão no Brasil. Que legal, Zico, que você está se identificando. É muito comum, é mais comum do que vocês imaginam esse tipo de situação. Tá legal? Então, aproveita aí o máximo. E para quem, aproveitando aí o comentário do Zico, para quem tem alguma necessidade de receber alguma orientação psicológica ou de receber algum esclarecimento sobre como um atendimento psicológico pode te ajudar, entra em contato com a gente no Projeto Sakura, pelo nosso site ou pela nossa página.
www.projetosakura.com.br ou a página no Facebook Projeto Sakura Psicologia no Japão. Nós atendemos não só o Japão, atendemos o Brasil e atendemos brasileiros pelo mundo. Eu sou psicóloga e coordenadora do projeto e nós estamos realizando atendimentos em todos os lugares do mundo onde tem brasileiros, ok? Inclusive no Brasil. Nesse momento eu estou em Curitiba, cheguei há poucos dias, né? Mas estamos aí à disposição. O primeiro contato que vocês fizerem conosco, na primeira conversa, ela não tem custo com um dos nossos profissionais. E depois, sim, se vocês quiserem dar continuidade no atendimento, a gente combina como isso vai acontecer. Ok? Então, conto com vocês. Se o pessoal puder colocar aí o link de acesso com a nossa equipe, com o nosso pessoal do agendamento, eu agradeço. Vamos lá, então. Tem pessoas que a gente convive que faz com que a gente se lembre do nosso passado. Por exemplo, comportamentos, frases, o jeito de agir, o jeito de lidar com a gente, as coisas que vai nos falando, que vai nos mostrando. Isso tudo pode fazer com que a gente se lembre do nosso passado e pode afetar o nosso presente. Pode gerar bloqueios, porque se eu me lembro de situações que me magoaram, que me fizeram sentir humilhada ou desvalorizada lá na minha infância ou na minha adolescência, e eu me deparo com alguém que traz essa lembrança ou que lembra essa pessoa, isso pode afetar a minha relação com essa pessoa. Pode fazer com que eu traga de novo, com que eu reviva esse mesmo sentimento. E às vezes nós revivemos isso sem termos consciência que é isso que está acontecendo. Quando nós estamos num processo terapêutico, quando nós estamos passando por um acompanhamento psicológico, aí na terapia isso vai ficando mais claro, vai vindo mais à tona, vai se tornando mais consciente, nós vamos entendendo melhor. Quanto melhor nós entendemos o que está acontecendo com a gente, mais facilidade nós temos para lidar com os nossos sentimentos de uma maneira diferente e aprender a lidar com essas lembranças, ou com esse mal-estar, com esse incômodo que a gente pode estar sentindo, ok? Bom, então, lidar com as fragilidades emocionais, né, faz com que a gente comece a experimentar de uma maneira diferente. Faz com que a gente comece a enfrentar situações de uma maneira diferente. Isso passa pelo autoconhecimento. Quando nós identificamos, quando nós percebemos o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, nós ficamos mais assertivos, nós ficamos mais objetivos naquilo que a gente vai passar. Por exemplo, em uma situação em que antes você não conseguiria dizer não, porque você vai ter a fantasia de que não vai ser aceito, de que a pessoa não vai entender o seu lado, que a pessoa vai achar que você está desprezando a necessidade dela. Você pode dizer o não, mas pode explicar para a pessoa, pode ter uma postura mais clara, mais objetiva na sua forma de dizer não, né? Olha, eu entendo que isso é importante para você, mas infelizmente nesse momento eu não vou poder te ajudar, eu tenho algumas limitações, eu tenho alguns empecilhos, eu não posso abrir mão de fazer tal coisa dentro da minha casa para poder te auxiliar, né? Você vai, isso não tem nada a ver com a nossa amizade, conte comigo em outros momentos que eu possa te ajudar. A gente vai tendo mais segurança para transmitir, para dizer para o outro aquilo que a gente pensa. E vai tendo cada vez menos medo de não ser aceito ou de ser rejeitado. Isso vai fazer grande diferença na nossa vida. Vai fazer muita diferença na qualidade dos relacionamentos que nós temos. Que seja, como eu já falei, relacionamento afetivo, familiar, de amizade, de trabalho, de estudos, em qualquer situação, tá? Claro que quando nós dizemos aquilo que a gente pensa, nós também corremos o risco de ouvir o que o outro pensa.
E muitas vezes essa insegurança faz com que a gente faça de conta que não está incomodado com aquilo, né? Então, quando a gente diz, quando a gente é mais objetivo, é mais claro sobre o que nós pensamos, o que nós queremos, a outra pessoa também pode ser objetiva e clara sobre o que ela pensa, né? E a gente tem que estar preparado para isso, que nós não precisamos ou não devemos agradar a todos sempre. Que desagradar o outro também faz parte da nossa saúde mental, também faz parte de relacionamentos saudáveis, ok? Algumas dicas, então, vou passar algumas dicas para vocês de situações ou de comportamentos que a gente pode ter para prevenir dificuldades ou para aprender a lidar de uma maneira melhor com essa dificuldade em dizer não. Claro que essas dicas que eu vou passar aqui, gente, não são situações milagrosas, que a gente vai fazer uma vez e tudo vai ser resolvido. Toda mudança de comportamento, nós precisamos pensar que é um contínuo, é como um exercício físico. Se você quer ter um resultado no seu corpo com uma atividade física, você vai precisar fazer o quê? Repetidamente aplicar aqueles exercícios diariamente ou algumas vezes por semana, com regularidade. Quando a gente fala do nosso comportamento, do nosso sentimento, é a mesma coisa. Se nós queremos mudar o nosso comportamento, se nós queremos aprender a sentir de uma maneira diferente, a reagir de uma maneira diferente, nós precisamos introduzir na nossa vida alguns exercícios, algumas mudanças. Então, essas dicas estão falando disso, de situações que você vai perceber que tem a ver com a sua necessidade e você vai começar a exercitar isso na sua vida, ficar atento a isso na sua vida. Aí sim você tem uma chance muito maior de realizar uma mudança, ok? Então, vamos lá, as dicas. Analise a situação como um todo. Então, não perceba apenas aquele pedido que está sendo feito para você. Procure perceber outras situações, tudo que faz parte daquilo, todo o contexto, as pessoas que estão envolvidas, se houveram situações parecidas com essa ou não, se é a primeira vez ou se isso se repete com frequência, né? Pense realmente no que você gostaria de falar. Por quê? Porque quando nós agimos impulsivamente, a chance que nós temos de magoar, de machucar, de falar o que não deve é muito maior. Então, pensar realmente no que você gostaria ou no que você deveria falar em relação a essa situação. Se essa sua fala teria qual objetivo? Com qual objetivo você vai falar sobre isso para essa pessoa? Ou você vai explicar, esclarecer essa situação? Se é o objetivo de agradar o outro, se é com o objetivo de você não ser rejeitado pelo outro, ou se é com o objetivo de você esclarecer o que está acontecendo, né? E aí não precisa afetar a relação de vocês, né? Procura observar o tom de voz que você vai utilizar quando você for falar sobre esse assunto. A reação do seu corpo, né? A reação, quando eu falo a reação do seu corpo, os gestos que você vai fazer, a expressão facial, como você vai se posicionar, o seu tom de voz, o seu olhar, como você vai expressar o teu pensamento acerca daquilo que está sendo pedido para você. Isso vai gerar uma reação na pessoa também. Então, quando você for falar, observe a reação que a pessoa vai ter, de acordo com a sua fala. Muitas vezes, nós não temos uma boa autopercepção. Muitas vezes, nós percebemos a situação, mas nós percebemos só uma parte dela. Ou só como a gente está, ou só como o outro está. Não conseguimos ver o contexto todo, toda a situação de uma forma geral. E quanto mais geral for a nossa visão, quanto mais ampla for a nossa visão, mais a gente vai entender a situação. Como a nossa fala, o nosso tom de voz, a nossa posição, as palavras que nós usamos,
pode gerar uma reação na pessoa que está escutando. E o quanto isso vai ser favorável para nós termos uma relação de mais qualidade ou não. Ou se isso pode causar algum tipo de conflito também. Respire fundo para aguentar a ansiedade e pense que tudo isso é para você. Depois você avalia os teus sentimentos. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se você vai dizer sim ou vai dizer não, você precisa pensar no que isso vai trazer como consequência para você. Se isso vai trazer algum benefício ou algum malefício. Tá? Então, diante dessas situações, aí sim você vai se posicionar. Aí sim você vai falar o que você pensa. Então, esse exercício que tantas vezes a gente escuta, para, respira, pensa, faz com que você possa reavaliar a tua reação, não agir por impulso, dar uma controlada na tua ansiedade para poder ver o que realmente cabe melhor naquela situação que você está vivendo. Mas tudo isso, gente, que eu estou dizendo, se resume, na verdade, ao autocuidado. Se resume, na verdade, a gente perceber como nós reagimos. Como nós lidamos com o fato de sermos aceitos ou de não sermos aceitos. Porque dizer sim ou dizer não tem a ver com isso. Com nós nos sentirmos aceitos e valorizados ou nos sentirmos não aceitos e não valorizados. E o que a gente pode estar fazendo com isso, né? Tantos caminhos, ler um livro, assistir lives como essa, buscar um acompanhamento psicológico, às vezes nem é tão prolongado quanto a gente imagina. E tudo isso são ações que vão nos facilitar, que vão trazer mais qualidade de vida, que vão nos deixar mais seguros, mais autoconfiantes, com uma melhor autoestima, principalmente. Tá bem? Bem, sempre eu reforço essa questão do autocuidado, cuidar dos nossos sentimentos. Tem um dito popular que diz que água parada apodrece e fede. Os nossos sentimentos também, quando eles ficam parados, esquecidos, quando a gente não valoriza eles, eles podem azedar, sabe? Eles podem ficar ali trancados dentro da gente e a gente passa a se comportar de uma forma defensiva, impedir as pessoas de se aproximarem por medo, por insegurança, porque acabamos nos sentindo muito fragilizados. Então, cuidar da nossa saúde mental, cuidar dos nossos sentimentos, pensar um pouco nas reações que nós temos, nos comportamentos que nós temos, isso tudo ajuda a gente se sentir melhor, mais satisfeitos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, ok? Então, bora todo mundo cuidar da gente, cuidar de si mesmo. Quando a gente cuida da gente, a gente consegue olhar para o outro de uma outra maneira, conversar, lidar com o outro de uma maneira melhor também. Certo? Então, por aqui, era esse o recadinho que eu tinha para deixar para todos. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade de algum tipo de orientação, a gente vai deixar aqui o site do projeto, o Facebook do projeto, para que vocês possam entrar em contato com o Projeto Sakura, solicitar uma primeira conversa sem custo. E nessa primeira conversa, então, a gente vai estar vendo a tua necessidade, qual é a melhor forma de encaminhar um acompanhamento, se é necessário ou não. A Sayuri, eu não tenho dificuldade, mas as pessoas têm em escutar. Pode ser também, Sayuri. Eu falei agora há pouco, não sei se você estava aqui assistindo a live, que quando nós falamos algo, nós também corremos o risco de ouvir, né? Então, nós também precisamos nos preparar para isso, porque nem sempre nós vamos escutar coisas que nos agradam completamente, né? A Carolina, eu preciso me sentir sempre útil, por esse motivo acabam me prejudicando por não falar não. Carolina, então eu acredito que muitas das coisas que eu falei aqui para vocês hoje te serviu bem. Qualquer necessidade de ajuda que você precise,
corre lá na nossa página, Projeto Sakura Psicologia no Japão, ou no nosso site www.projetosakura.com.br. Manda mensagem pra gente, aí a gente vai ter uma conversa mais particular e mais legal para estar vendo exatamente a sua necessidade no que a gente pode te ajudar. Pessoal, muito obrigada por estar aqui, participando, compartilhando, perguntando. É sempre muito importante tê-los aqui participando das lives. Obrigada ao Portal Me pelo apoio. Eu desejo pelo espaço, né? E aí há, sei lá, 2 anos e meio, eu acho que a gente está em parceria. A gente até perde a conta porque o tempo vai passando. Mas é muito bom estar aqui com vocês. A gente espera vocês não só aqui no portal, mas também na nossa página, participando das nossas atividades, compartilhando as nossas publicações. Eu desejo um excelente final de ano para todos. Nós vamos nos ver novamente agora em 2020, em janeiro de 2020. Então, um Feliz Natal para vocês e para as suas famílias. Um abençoado Natal. Que o ano novo venha assim, cheio de desafios, mas cheio de conquistas também, de novos aprendizados. E no que vocês precisarem do Projeto Sakura, nós estamos sempre à disposição para ajudar vocês a transformar as suas vidas. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Boa noite, bom descanso para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil. E a gente espera aí o seu recadinho, a sua mensagem. Até mais, tchau!